Olá, amigos. Um bom final de semana para todos. Vocês, aqueles que acessam este canal. E hoje eu quero trazer para vocês aqui a tradicional mensagem aprovada pela Assembleia Geral dos Bispos Brasileiros. Foi divulgada ontem, foi o fim, uma semana de reunião dos bispos brasileiros na CNBB. Lembrando que desde quando foi criada essa instituição, eu me lembro no período militar, que os jornais ficavam em Itaici esperando a nota da CNBB, que se colocava contra a ditadura militar e desde aquela época sempre apoiou os movimentos de esquerda, o comunismo, a maioria desses bispos. Há muitos bispos fiéis à igreja, mas esses bispos que se alinham a pensamentos marxistas, ao comunismo, eles estão contrariando a doutrina da igreja de sempre, porque vários papas no passado condenaram essa ideologia, assim como a maçonaria e o liberalismo. O liberalismo é a mãe de todas essas porcarias, assim como o humanismo, que foi desenvolvido e que avançou no período renascentista, colocando o homem no centro, as preocupações mundanas em primeiro lugar, do que buscar a salvação das almas pela sã doutrina deixada por Jesus Cristo e que nos foi passada pelos santos apóstolos. Mas vamos aqui, essa nota é uma demonstração clara do alinhamento desses bispos ao discurso vigente desses esquerdopatas. E aqui já começa dizendo eles que, guiado pelo Espírito Santo, impulsionado pela ressurreição do Senhor e unidos ao Papa Francisco, ou seja, todos eles estão declarando a sua união com um herege como o Papa Francisco, esse mesmo que na mensagem de Páscoa escreveu que duvidava da ressurreição de Cristo. Entre outros escândalos perpetrados no Vaticano, com o silêncio ou apoio à cumplicidade deste que se arvora ser Papa. Então nós estamos diante de um momento muito difícil da Igreja, porque a missa de sempre foi escorraçada de lado e agora estão adotando um novo missal, transformando as missas em cultos luteranos, com mulheres no altar, ministras dando hóstia, que contraria todo o ensinamento da igreja de sempre. Mas vamos a essa carta. Então, aqui tem alguns tópicos que eu gostaria de comentar, né? Aqui eles falam que enche nosso coração de alegria perceber a explosão de solidariedade que tem marcado todo o país na luta pela superação do flagelo sanitário e social do Covid. Aí ele fala que gestores de saúde e agentes públicos diante de um cenário de medo e segurança foram incansáveis e resilientes. O Sistema Único de Saúde, SUS, mostrou sua fundamental importância e eficácia para a proteção social dos brasileiros. Olha só, vocês acreditam que isso realmente aconteceu? Nós vimos aí a cumplicidade de agentes públicos, de médicos, de profissionais de todas as áreas, aliados a uma injunção internacional dentro do nosso país, vindo através da ONU e de seus organismos, aquela agência de saúde, impondo condições, lockdown,
e outras aberrações para combater essa pandemia e proibindo um verdadeiro tratamento baseado numa ciência verdadeira, naquela ciência dialética, que não obedece consenso de grupelhos financiados pelas Big Pharmas. Aqui eles não denunciam isso. Eles vão continuando. A consciência lúcida da necessidade dos cuidados sanitários e da vacinação em massa venceu a negação de soluções apresentadas pela ciência. Aqui, os bispos aderem a esse discurso mentiroso dessa ciência falsa que impondo narrativas e comportamentos fora de qualquer lógica. E ainda que, continuando eles, contudo, não nos esquecemos da morte de mais de 660 mil pessoas no Brasil. Eles esquecem que esse número é um número que foi inflado pelo sistema. Sabemos que, nesse período, até o sujeito que levou um tiro morreu dessa doença, dessa suposta doença, dessa doença aí. Acidentados, todo e qualquer tipo de óbito foi classificado dentro desse padrão. Então, quer dizer, esses bispos não estão com a verdade, estão negando a verdade, não denunciando também as mortes decorrentes de efeitos deletérios de substâncias inoculadas nas pessoas. E aqui, como não pudesse deixar de ser, eles elogiam a campanha da Fraternidade de 2022, que nos interpela a continuar a luta pela educação integral, inclusiva e de qualidade. Essa educação é uma globalização do ensino, idealizada pela ONU e com a cumplicidade do Vaticano. Que educação integral? Que educação inclusiva? Inclusive aqui, eles não falam abertamente, mas é a identidade de gênero e outras porcarias que são ensinadas à nossa população estudantil. Aqui, continua eles. A grave crise sanitária encontrou o nosso país envolto numa complexa e sistêmica crise ética, econômica, social e política, que já nos desafiava bem antes da pandemia, escancarando a desigualdade estrutural enraizada na sociedade brasileira. O bichinho, antes de ser responsável, acentuou essas crises, potencializando especialmente a vida dos mais pobres e marginalizados. Eles não falam da política do fique em casa, das máscaras, das injunções de decretos inconstitucionais e da tirania propriamente dita, contra as quais esse mesmo clero deveria ter lutado. Ao contrário, eles se submeteram pacificamente na obediência canil aos tiranos de plantão. Aqui eles falam: o quadro atual é gravíssimo, o Brasil não vai bem. A fome e a insegurança alimentar são um escândalo para o país, segundo o maior exportador de alimentos do mundo, já castigado pela alta de desemprego e informalidade. Assistimos estarrecido, mas não inerte, os criminosos descuido com a terra, nossa casa comum. Vejamos, insegurança alimentar no Brasil, a fome, isso aí são discursos dos globalistas, que querem impor um sistema para um controle que leva ao colapso do sistema de distribuição de alimentos no mundo inteiro para gerar fome. E esses
essas organizações financeiras e corporações, grandes corporações, estão acima de qualquer Estado, qualquer nação. Eles se impõem através do suborno, da cooptação, leis em todos os parlamentos para atingir seus objetivos. Então não tem. No Brasil não tem essa fome não, que eles estão falando. E demais, eles voltam aqui a falar os criminosos descuido com a terra, nossa casa comum. Meu Deus do céu. Esse lenga-lenga de terra comum, do ecofeminismo, dessa ecologia falsa, de mudanças climáticas e outras aberrações que não são comprovadas cientificamente por nenhum experimento, mas sim, é um discurso que vem sendo implantado através da hipnotização das massas pela mídia, por esse discurso único. Aqui eles falam que no sistema voraz de exploração e degradação nota-se a dilapidação dos ecossistemas, desrespeito com os direitos dos povos indígenas, quilombolas e ribeirinhos, e por perseguição e criminalização dos líderes socioambientais, a precarização das ações de combate aos crimes contra o meio ambiente e projetos parlamentares desastrosos contra a casa comum. Lembrando que esses líderes socioambientais são comunistas de carteirinha, são vagabundos, parasitas, que vivem nessas ONGs financiadas pelas grandes corporações. Não existe dilapidação de nenhum ecossistema no Brasil, ao contrário, segundo informação de um técnico da própria norte-americano que avaliou as imagens do satélite da Amazônia, mostrou que a floresta cresceu. E essa falácia de ter respeito de direitos dos povos indígenas, quilombolas e ribeirinhos, é outra grande mentira. Por que eles não falam daquele crime cometido numa aldeia, quando um jovem foi torturado e dilacerado por seus irmãos de tribo, em nome da justiça deles? Porque é costume deles. Por que eles não falam sobre isso? Por que ele não fala sobre a morte de crianças enterradas vivas pelos Yanomamis? Ao contrário, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles vieram para salvar almas, porque todos esses povos indígenas praticavam barbaridades, inclusive antropofagia. São almas para serem evangelizadas e salvas, respeitando, evidentemente, os seus costumes, mas não esses costumes bárbaros. E essa perseguição, criminalização de líderes socioambientais, ou seja, né, eles querem que essas corporações, essas mentiras, essas falácias socioambientais sejam protegidas. Agora, a precarização das ações de combate aos crimes não é só contra o meio ambiente. O mais importante é os crimes cometidos contra a pessoa humana. E aqui os bispos deixam de citar as medidas draconianas tomadas pela alta corte, não permitindo que a polícia suba os morros do Rio de Janeiro para combater o narcotráfico. E esse sim é um grande problema de violência no país. Mais uma vez, eles passam pano para as arbitrariedades cometidas em nome de uma sociedade mais justa e solidária. Mas continuando, vamos continuar a leitura aqui. Tudo isso desemboca numa violência latente, explícita e crescente em nossa sociedade. A crueldade das guerras que assistimos pelos meios de comunicação pode nos deixar anestesiados e desapercebidos do clima de tensão e violência em que vivemos no campo e na cidade. Meu Deus do céu, que violência há no campo! A violência existia no campo quando o MST estava invadindo fazendas,
Aqui vocês vê como é que eu diria aqui, o falso discurso, a inversão do discurso, porque eles não abordam realmente as causas da violência na cidade, que são essas leis draconianas aprovadas pelo Congresso Nacional de proteção aos bandidos, aos menores bandidos. E aqui vem a liberação e o avanço da mineração em terras indígenas e em outros territórios, a flexibilização da posse e do porte de arma, a legalização do jogo de azar, o feminicídio e a repulsa aos pobres, não contribui para a civilização do amor e fere a fraternidade universal. Olha só o discurso desses hipócritas, dessa raça de víboras, como diria Jesus. Eles são contra o cidadão ter a posse de arma. Quem é que garante a sua segurança? Nenhuma polícia garante a sua segurança, porque ele não é onipotente. Aqui numa cidade de 15 mil habitantes, aqui tem 10 policiais. Será que ele é capaz de manter a segurança de cada um? Um povo armado jamais será dominado por tiranos. E eles são contra. Por quê? O seu líder máximo, que é o Nine Fingers, ele é contra a posse de arma. O sistema comunista é contra a posse de arma. E o avanço da mineração em terras indígenas é outra falácia, né? Eles querem que os índios fiquem lá pelados, fazendo cultos a entidades da natureza, e sem conhecimento e sem ter o conhecimento da verdade que eles, como deveriam levar a esses índios e transformá-los em verdadeiros cristãos, impedindo inclusive que essas comunidades possam usufruir dos bens, da riqueza que tem no seu subsolo. E fala aqui da legalização do jogo de azar. Ora, o jogo de azar no Brasil, ele é proibido, ele é uma contravenção, mas todo mundo sabe que é livre. Aqui em São Paulo, sul de Minas aqui, bares viraram verdadeiros cassinos e as autoridades não estão nem aí para esse tipo de coisa. E vem de novo a falácia do feminicídio. Ele não fala. Mulheres morrem, homens morrem. Agora dizer que tem feminicídio, isso é outro discurso de esquerdistas, de comunistas, impondo essa agenda ecofeminista nas cabeças das pessoas. Diante desse cenário, esperamos que os governantes promovam grandes e urgentes mudanças em harmonia com os poderes da República, atende-se aos princípios e os valores da Constituição Comunista de 1988. Bom, aqui já o resto aqui, deixa eu ver aqui, não tem mais nada aqui, tudo uma nota insossa. Aqui lá, outra coisa que eu gostaria de comentar. Eles falam aqui, ó, duas ameaças merecem atenção especial. A primeira é a manipulação religiosa protagonizada por alguns políticos como por alguns religiosos. Aqui, esses alguns religiosos a que se refere essa raça de víboras da CNBB, se referem, né, essa ameaça que eles falam aí, se refere aos religiosos que mantêm a tradição da igreja. Porque o conservador, a tradição, esses sacerdotes, esses padres, esses freis que mantêm o seu compromisso com a verdadeira religião católica, os ritos verdadeiros antes do Concílio Vaticano II, esses sacerdotes, todos esses religiosos estão sendo cancelados e perseguidos em todo o Brasil. Isso que eles querem falar com essa conversinha mole aqui. Continuando, desculpa.
Então, a primeira manipulação religiosa, protagonizada por alguns políticos, como por alguns religiosos, que colocam em prática um projeto de poder sem afinidades com os valores do Evangelho de Jesus Cristo. Meu Deus do céu. Eles usam o nome de Jesus Cristo em vão. Continuando. A autonomia e independência do poder civil em relação aos religiosos são valores adquiridos e reconhecidos pela Igreja e fazem parte do patrimônio da civilização ocidental. A segunda é a disseminação de fake news, que através da mentira e do ódio falseia a realidade, carregando em si o perigoso potencial de manipular consciências. Ela modifica a vontade popular, afrontam democracias, viabilizam fraudulamente projetos orquestrados de poder. É fundamental um compromisso autêntico com a verdade e os respeitos aos resultados nas eleições. A democracia brasileira, ainda em construção, não pode ser colocada em risco. Aqui é o alinhamento do discurso dos bispos com a falácia do TSE e desses que querem porque querem manipular as eleições através do voto eletrônico. Então, não se pode questionar nada porque é fake news. Não se pode condenar aqueles sacerdotes que cometem sacrilégios nas igrejas porque é fake news. Não se pode denunciar as maracutaias dos comunistas porque isso é fake news. É isso, meus amigos. Veja bem que tipo de nota essa CNBB soltou. É uma prova em conteste de que eles não estão a serviço da verdade. Então eles passam a mão, passa pano, como diz aí no jargão popular, e fica passando pano para esses que são inimigos da verdade, que são os comunistas, que são esses partidos esquerdistas, pró-aborto, pró-legalização de drogas, pró-LGBT, pró tudo aquilo que Jesus ensinou justamente o contrário. Como é que eles podem falar de Evangelho de Jesus Cristo? No Evangelho de Jesus Cristo diz: Ele é a verdade. E ele exorta os seus discípulos a defenderem essa verdade. Não se pode compactuar com o mal, tem que ser denunciado. São João Batista, por exemplo, ele foi decapitado porque ele condenou o casamento ilegal e incestuoso do rei Herodes. Ele foi condenado por manter a defesa da verdade, da indissolubilidade do casamento, da palavra dos profetas. E tantos outros apóstolos também morreram por defender a verdade, condenando as heresias, condenando a corrupção, condenando essa manipulação de políticos da população pobre. Ao contrário, quanto mais pobre a população, mais a igreja, mais esse tipo de igreja enriquece. Então, meus amigos, aqui eles terminam aqui a sua cartinha com aquela conversinha mole de sempre, agradecendo e tal, e falando em nome também de Nossa Senhora. Esse tal de Dom Valmor Oliveira de Azevedo, que é arcebispo de Belo Horizonte, cujos auxiliares são declaradamente apoiadores do regime comunista aqui no Brasil, de Dilma, de Lula, do MST, da ideologia de gênero e o escambau. Então, como é que você vai seguir a orientação de um padre, de um bispo, de um arcebispo, de um papa, que se alinha aos inimigos históricos da igreja, dos cristãos, do catolicismo? Como é que você vai se alinhar a isso? Senão, isso aí não, essa obediência não está na Bíblia, não.
Eu devo obedecer à igreja de sempre, e não àqueles que querem destruí-la e transformá-la numa nova religião, que é essa religião da nova ordem mundial, a qual o Papa deles, o Papa Francisco, é abertamente cúmplice. Então, meus amigos, eu trouxe essa carta aqui para mostrar para vocês o que esses caras da CNBB fazem. Lá durante essa semana, nas discussões, eles não tornam abertas as discussões, porque seria um escândalo para os cristãos ver o que esses padres fazem. Lá tem um grupo chamado Padre das Caminhadas, que é um grupo grande de padres alinhados aos comunistas, da teologia da libertação. Essa teologia, que eu não falo que seja da libertação, mas a teologia do luciferismo, porque ela adapta o marxismo, a leitura do evangelho segundo o marxismo, de um herege, de um canalha, como foi Karl Marx. Esses padres, eles fazem um trabalho do inimigo. Eles não estão preocupados com as pessoas, em salvar almas. Estão preocupadas com ideologias, com agendas, e não com a evangelização propriamente dita. E aqui nós sabemos, essa é uma igreja falsa. Esse catolicismo não se ampara na tradição da igreja, que eles mudaram, tentam mudar de todas as formas a partir do Concílio Vaticano II, introduzindo mudanças aos pouquinhos, né? Porque as pessoas não percebem, né? Eles vão mudando aqui e ali até atingir os seus objetivos nefastos. Por exemplo, como a ordenação de mulheres para o sacerdócio, que foi até discutido naquele famigerado sínodo da Amazônia, quando a Pachamama foi reverenciada dentro do Vaticano pelo próprio Papa Francisco, um ídolo pagão. E como eles fazem isso? Começa a colocar as mulheres para ler os evangelhos, fazer as leituras, não evangelho, mas outras leituras, coloca as mulheres no altar para dar hóstia, e vai mudando. Daqui a pouquinho a coisa se torna normal e acabamos de ter aqui uma sacerdotisa, a ordenação de mulheres para o sacerdócio. Além do mais, essa CNBB também, ela, não sei se foi da campanha de 2021, a campanha dos LGBTs, ela convidou uma pastora declaradamente abortista, uma pastora luterana, para redigir o documento principal que foi distribuído em todas as paróquias do Brasil. Um documento podre, contrário à verdadeira doutrina. Ou seja, a igreja, em vez de buscar a conversão desses que se dizem cristãos, dessas seitas que nasceram pelo heresiarca Lutero, Martim Lutero e Calvino, se alinham a eles e adotam aquilo que eles querem. Como é que você vai seguir essa igreja, meu amigo, meu irmão? Não, essa igreja católica não é aquela que eu penso, não é aquela que foi nos ensinadas pelos verdadeiros papas. Você não vê nenhum sacerdote combatendo os verdadeiros inimigos da população, que são os maçons, são os comunistas, são os liberais travestidos de bonzinhos. Mas isso a CNBB fecha os olhos, porque ela é cúmplice. Estou falando da maioria dos bispos.
Reitero que há vários bispos, alguns bispos que estão fora dessa coxa. E é isso que nós temos. Uma notinha insossa, mas muito importante, revelando o verdadeiro caráter desse episcopado brasileiro. Um grande abraço e até o próximo vídeo.